Oi, amores! Na aula de hoje, vamos falar sobre os povos indígenas e os reinos africanos. Como eu havia falado para vocês, eu fiz a divisão em 3 vídeos, tá? O nosso primeiro vídeo é sobre os povos indígenas, tá? O segundo, ele vai ser sobre os povos pré-colombianos e o terceiro, os reinos africanos. Vamos ao nosso primeiro vídeo. A gente vai falar sobre os nativos do continente americano, tá? Lembra que eu falei para vocês que era importante vocês relembrarem um pouco lá atrás, no assunto do 6º ano, que fala sobre a origem das espécies na América, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Olha lá, o processo das grandes navegações, iniciados por Portugal e Espanha, a Europa chegou a lugares que muitos nunca haviam imaginado existir, tá? Então, lembra da aula anterior que a gente estudou que os europeus, né, Portugal e Espanha, eles vão sair nessas grandes navegações para outras localidades, ou seja, tentar fazer a rota da seda, né, para chegar em continentes nos quais eles nunca haviam chegado. Eles estavam fazendo isso para quê? Para ter um monopólio, ou seja, para ter especiarias para serem vendidas na Europa, né, como eu expliquei na aula anterior. Os europeus eles vão chegar em diversos lugares, como a gente também já estudou na aula anterior, né? Eles vão chegar na China, no Japão, vão chegar na Índia, e vão chegar em vários lugares. Só que no decorrer desse caminho, eles vão chegar em lugares que eles nem imaginavam, terras, né? Que não tinham uma estrutura como na Europa existia. Com a chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Gonani, na atual Bahamas, em 1492, os europeus conheceram os povos nativos da América, a quem equivocadamente chamaram de índios, por ter pensado ter chegado ao Oriente na Índia. Então, assim, a ideia dos portugueses era fazer, né, esse percurso à Índia. No decorrer desse percurso, acabaram descobrindo terras na América. Só que é importante enfatizar que essas terras, elas não são terras que não tinham habitantes, são terras que existem sim os habitantes. Existem os indígenas que moravam, né? Diversas etnias indígenas que moravam, tanto na América do Sul, quanto na América do Norte, como na América Central, tá? Decorrer da América todinha existiam muitos indígenas. Esses indígenas, eles são o quê? Eles são decorrentes daqueles povos, né, que vieram lá da Ásia, através do Estreito de Bering, e tiveram acesso, né, às Américas, tá? Então, os europeus eles vão acabar chegando nessas Américas, pensando que estavam chegando na Índia. Eles vão chegar em Bahamas, né, que é atualmente nos Estados Unidos. Assim também como eles vão chegar no nosso conhecido Novo Mundo, né, que hoje vem a ser o Brasil. A chegada desses europeus vai trazer alguns conflitos, tá? Por quê? Porque se vocês entenderem, são povos totalmente diferentes. Então, o europeu ele tem uma ideia, o índio ele tem outra ideia. Então, são como se fossem ideias totalmente diferentes. O europeu, no primeiro momento, ele vai chegar e vai explorar tanto a terra quanto o indígena. Ele vai tentar tirar tudo que ele pode, né? As pedras preciosas para o Brasil, do Brasil. Ele vai nessas terras, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, ele vai tirar tudo que ele puder dessas terras e vai explorar ainda os seus habitantes, no caso os indígenas, né? A cultura do indígena é totalmente diferente da cultura do europeu. Por quê? O europeu ele tem acesso a muitos recursos, né? Essa vinda dos europeus para essas localidades, essas terras indígenas, vai trazer um malefício para os indígenas. Por quê? Porque esses europeus, eles acabam trazendo doenças, né, que eram desconhecidas por indígenas. E os indígenas não dominavam como ter uma cura para essas doenças. E fez com que os indígenas acabassem sendo dizimados em várias aldeias e etnias. Por quê? Porque acabaram pegando doença desses europeus. O importante é enfatizar, principalmente no Brasil existia várias etnias, e essas etnias, elas sempre entravam em guerra, elas sempre entravam em conflito, uma etnia com a outra, uma tribo com a outra. Então, vai existir várias brigas, né? Várias lutas, até porque é uma coisa cultural, né, do indígena do Novo Mundo, essa questão dessa luta, né, dessa guerra entre tribos, ou seja, por terras ou por poder, e principalmente para mostrar, né,
muitas das vezes que tal tribo era melhor que a outra. Um dos fatos importantes é que os europeus, eles tinham armas, eles tinham conhecimento mais elevado sobre muitas coisas do que os indígenas. E aí, esses portugueses, eles vão fazer o quê? Eles vão dominar esses indígenas, eles vão forçar um trabalho, vão colocar esses indígenas como mão de obra, ou seja, para fazer todo o trabalho que eles precisavam nessas terras. Os indígenas vão se tornar até guias, né, para achar pedras preciosas, para muitas coisas que eles vão se usar. E aí, em relação a esses indígenas, a gente tem uma divisão, né? Os indígenas são divididos em 5 grupos, tá? Esses 5 grupos que a gente vai falar no decorrer da aula. Os Siouxs, né, que fica na América do Norte, no atual Estados Unidos. Os Tupis-Guaranis, que ficam na América do Sul, no litoral brasileiro, né? Os Incas, no atual Peru. Os Maias, na América Central. E os Aztecas, no atual México, tá? Então, vai ter, né, nas Américas, vão ter várias etnias indígenas ao decorrer dessas Américas. É importante dizer também que existe 2 tipos de indígenas, tá? A gente vai estudar que existe 2 tipos de indígena. Existe aquele indígena que ele, na sua sociedade, ele é coletor e caçador, tá? E a gente tem aquele que é a sociedade chamada de grandes civilizações, né? Sobre a sociedade coletora e caçadora, está quem? Os indígenas tanto da América do Sul quanto da América do Norte, né? Os indígenas que são os Siouxs e os Tupi-Guaranis. Eles são, na sua estrutura social, coletores e caçadores, ou seja, viviam da coleta e da caça. E a gente tem, sobre a sociedade chamada de grandes civilizações, os Incas, os Maias e os Aztecas, tá? Que são uma civilização totalmente diferente, mais estruturada, com uma organização muito melhor. A formação da organização social dos Siouxs na América do Norte e dos Tupi-Guaranis da América do Sul tem semelhanças com os homens do período Neolítico, tá? Se vocês lembrarem, os homens do Neolítico, eles já dominam o fogo, eles já são povos que já dominam o quê? A questão da agricultura, estão descobrindo a agricultura, né? O começo da agricultura ali, então já estão começando uma organização. O homem do Neolítico, ele já está começando a se organizar, né? Começando a organizar a sua sociedade, principalmente a questão da agricultura, por quê? Porque a agricultura, ela vai gerar para eles, né, uma alimentação, que vai fazer, digamos, uma divisão, né? Tudo que for colhido é dividido para todos. Esses povos, tanto os Tupi-Guaranis quanto os Siouxs, eles eram seminômades, ou seja, viviam da caça e da coleta. Por quê? Porque no primeiro momento, né, eles são nômades. Esses povos são nômades de que forma? Eles só caçam e colhem fruto da natureza. Uma das coisas muito importantes para enfatizar é a questão que a caça, ela se tornava muito perigosa. Por que ela se tornava perigosa, tia? Porque eles não tinham, né, ferramentas tão eficazes para fazer essa caça. Então, muitas das vezes era uma questão muito arriscada, porque acabavam, né, o animal acabava ferindo eles, acabava matando eles. Então, era muito arriscado. Com o decorrer do tempo, eles vão dominar a agricultura. E a agricultura vai fazer o que na vida deles? Vai melhorar. Por que vai melhorar a vida deles? Porque através da agricultura, eles não são mais obrigados a fazer a caça para se alimentar. E principalmente agora com a agricultura, eles não são mais obrigados a serem nômades, ou seja, ficarem de um lugar para outro. Agora, com a dominação da agricultura, eles podem se fixar no mesmo lugar. E aí, com essa fixação no mesmo lugar, eles vão começar a construir as casas, né? E aí a gente também diz que eles vão começar a formar os clãs, né? Aqueles grupos familiares. Em relação a isso também, a essa questão dessa estrutura do indígena, existe 2 formas, né? O trabalho é dividido. Por quê? Fica a cargo do homem dele caçar, dele pescar. E a cargo da mulher fazer o quê? A mulher, ela é para colher os frutos da natureza e cuidar das crianças. E, né, com o começo da agricultura, a mulher ela também é responsável, né, por guardar os grãos, né, que são colhidos. Esses povos, eles já usavam o quê? Eles já usavam o fogo. O fogo vai ser muito importante. Por quê?
porque através do fogo eles vão conseguir cozer a comida, eles vão conseguir se proteger dos animais, porque os animais vão ter medo do fogo e vão passar a não atacar esses povos. Eles vão ter uma durabilidade de vida muito maior, por quê? Porque o fogo vai começar a aquecer eles. Porque das vezes, alguma desses povos acabavam morrendo, por quê? Porque em determinados lugares era muito frio. Com a descoberta do fogo, vai proporcionar para esse povo agora que eles consigam se aquecer, ou seja, ter uma durabilidade maior. Principalmente também pela questão do cozimento da comida. Por quê? Pelo cozimento da comida agora, vai ter uma comida muito mais organizada, uma comida mais fervida, que vai também gerar para esse povo uma durabilidade de vida maior. Esses povos também vão usar ossos dos animais, né, como chifres, como ossos, como pedaços de madeira, para fazer instrumentos para caça, para proteção. Também vão começar a construir as casas, né? E aí, com essa construção dessas casas, vai se ter o quê? A organização em várias aldeias, vão começar a se formar aldeias, né? E aí a gente diz que vão começar, né, uma organização de sociedade. Por quê? Porque através dessas aldeias vai se ter uma organização social. Por quê? Essa aldeia ela é comandada pelo guerreiro, aquele guerreiro que tem um poder maior, né? Esse guerreiro que vai para as guerras, então ele é tido como corajoso. Então, para ele é dado, né, a questão da organização, ou seja, ele é comandante da aldeia. Essa organização das aldeias tem uma questão que é o quê? Sempre a questão do respeito pela pessoa mais velha. Então, essa pessoa mais velha, que é a pessoa mais sábia, ela vai ter o poder do quê? Ela vai ser o pajé, ou seja, ela tem poder religioso. E também se vai ter o xamã, aquela pessoa que é responsável por ajudar naquela sociedade em caso de doença, né, a curar. A questão também espiritual também tinha muito a ver com a questão do xamã. Esses povos eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, principalmente deuses da natureza, né? O deus da lua, do sol, da água, da natureza. Então, são vários deuses que esses indígenas acreditam que são da natureza, que fazem bem para eles. A gente vai ter os Siós, né, versus Tupi-Guaranis, tá? Os Siós, também conhecidos como os Dakotas, eram originados do Nordeste dos Estados Unidos. Então, tem essa formação o quê? Esse grupo, né? Esse grupo étnico que é os Siós. Esse Siós, ele era composto por 3 etnias indígenas. As Santens, as Iancatões e Tetões, povos guerreiros. Esses povos, eles são, como eu falei para você anteriormente, são povos caçadores e coletores, né? Então, são povos guerreiros. Esses povos sempre vão estar entrando em conflito com outros povos, porque faz parte da questão cultural deles. Cada etnia tinha seu próprio dialeto. Os Siós, eles são povos que vão fazer a caça de animais de grande porte, como os besouros e os búfalos, né? São animais de grande porte. Também eles vão ter uma coisa que vai ser muito decisiva para eles, é a questão da domesticação de animais, né? Vão começar a domesticar animais, vão começar a criar porco, começar a criar o búfalo. Esses animais eles vão ser muito importantes para eles. Por quê, tia? Porque, através da domesticação, eles não são mais obrigados agora a ficarem todo o tempo caçando animais. Com isso, agora proporcionou para eles uma durabilidade de vida maior. Por quê? Porque quando eles iam caçar, eles sofriam muitos ataques, né, dos animais e acabavam morrendo. E agora, com a questão da domesticação, eles tiveram uma durabilidade maior. Por quê? Porque com a domesticação, eles cuidando de um animal, eles não precisavam mais caçar, eles tinham a alimentação necessária para viver. Um dos fatos muito importantes sobre esses povos é que eles também vão criar cavalos. E aí, com o tempo, eles vão começar a caçar com cavalos, que também vai ser uma coisa muito, muito, muito boa para eles. Por quê? Porque com o cavalo vai fazer com que eles tenham mais agilidade, vai fazer com que eles possam, muitas das vezes, se livrar do ataque de animais, vai fazer com que eles tenham uma caça muito mais rápida. A gente vai ter os Tupi-Guaranis, diferença entre os povos. Quando eu coloquei referência à diferença entre os povos, eu estou falando do indígena, do Tupi-Guarani brasileiro e o português, tá? Por quê?
Que imaginem só, o Tupi-Guarani, ele era acostumado a viver da coleta de frutos, né, da pesca, e também era acostumado a viver também já da agricultura, né, já tinha a questão da agricultura. Então, esse Tupi-Guarani, ele não é acostumado a um trabalho braçal. Um dos pontos importantes para falar sobre a diferença entre esses dois povos é que a questão da vestimenta, a questão da fala, a questão dos costumes é totalmente diferente do português e do indígena, né? A gente sabe disso. E aí vai haver um choque de realidades entre o indígena e o português. O indígena ele não vai aceitar o português no primeiro momento logo. Então vai haver um conflito entre eles dois. A gente diz que o modo de produção do indígena ele é primitivo. Por que ele é primitivo? Porque ele ainda vive da coleta dos frutos, da caça, da pesca, né? E da agricultura. Por quê? Porque esses povos eles já dominavam a agricultura e por dominar a agricultura já conseguiu extrair a mandioca e principalmente extrair o veneno da mandioca. Então já tinha a mandioca também como uma base de alimentação deles. Nessa cultura também do Tupi-Guarani, a gente tem o quê? A diferença do homem e da mulher nessa cultura. Por quê? O homem é para quê? Para ser guerreiro, para caçar, para pescar. A mulher não. Para a mulher é muito mais voltada à questão da coleta dos frutos, né? E da agricultura. Até porque a gente costuma dizer também que a mulher tem um papel muito importante. Por quê? Porque foi a mulher que descobriu, né? Na coleta dos frutos, perto dos rios, que aqueles grãos que caíam na terra, eles ficavam frutíferos e depois, né, geravam frutos. Então, a mulher também, ela ficava também para a agricultura. Uma das coisas bem interessantes sobre o Tupi-Guaranis era o quê? A questão da moradia. Por quê? Porque a moradia deles eram de palha, de madeira, de cipó, né? Uma estrutura bem rústica, que a gente chama. E aí, esses povos, eles só saíram desses locais, eles só saíram, né, dessas moradias, quando eles eram atacados. Eles tinham, né, a questão de ter uma ameaça. Então, eles tinham que sair da sua moradia para ir para outra. Era nesse momento que havia mudança de locais, tá? Então, como eles viviam na natureza, então eles sempre tinham suporte, né, da natureza para fazer essas moradias. Esses indígenas também, eles produziam tecidos, né? Com pedras, com ossos, com madeiras. Também esses povos, eles faziam as ferramentas que eles usavam para caçar, para cortar alguma coisa, que principalmente eram feitas da pedra com madeira. Usavam o chifre de algum animal, muitas das vezes para cortar alguma coisa, para furar. Também em relação aos utensílios, eles faziam o quê? Eles já dominavam a questão de utensílio de cerâmica, né? Então, eram povos ceramistas, que já faziam alguns utensílios para sua alimentação, principalmente utensílios para comer, faziam algumas vasilhas. Tinham uma produção, né, de utensílios para sua mobilidade, né? Para sua melhor organização. Como eu falei, esses povos eles vão dominar a agricultura, né? Essa agricultura que vai também ter a base da mandioca, né? A mandioca vai ser muito importante, porque com o tempo eles vão começar a conseguir extrair o veneno da mandioca e usar a sua mandioca como também uma base de alimentação. Esses povos têm propriedades coletivas. Tia, mas o que é propriedade coletiva? Propriedade coletiva é o quê? Com a agricultura, eles começaram a fazer aldeias. Eles construíram aquela moradia e nessa moradia moravam várias famílias lá dentro dessa moradia. Nessas propriedades coletivas, tudo que se produzisse era dividido com todo mundo. Todo mundo tinha essa questão de troca, né? Então, tudo que se produzia, todo mundo consumia. Essa sociedade também tem uma organização política. Por quê? Porque a gente tem quem? O guerreiro, como eu falei anteriormente. O guerreiro ele é muito importante. Por quê? Porque o guerreiro, ele mostra ser aquele que tem força, é aquele que luta pela sua etnia. Então, o guerreiro, o papel dele era de comando. Ele comandava na aldeia. E a gente tinha o pajé, né? Que era a pessoa mais sábia da aldeia. E ele era responsável de fazer o quê? Ele era responsável na questão religiosa e também na questão, né, de alguma doença, ele que fazia, né, os rituais, era ele que fazia a questão da cura de alguma possível doença com as ervas medicinais tiradas, né, da natureza.